O Supremo Tribunal Federal decidiu excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. De acordo com a modulação, a medida é válida a partir de 15 de março de 2017. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o professor de Direito Tributário do IBMEC Brasília, Rodolfo Tamanarra. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao Brasil 61. Primeiramente, qual a importância de tirar o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS? Primeiro, Paulo, obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu entendo que essa decisão que o Supremo Tribunal Federal deu de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ela realmente é relevante porque o Supremo, então, com isso, ele reconheceu que o conceito previsto na Constituição de faturamento, ele compreende exatamente aquilo que é fruto tanto da venda de serviços quanto da venda de bens, e que o tributo, como o ICMS, é realmente um recurso financeiro que transita pelas contas das empresas, mas que, na verdade, é de titularidade do poder público. Então, não faria sentido você pagar um tributo sobre um outro tributo. Tá certo. E como que isso pode, então, impactar diretamente a população? O fato, quando você tem uma situação como essa, em que a empresa acaba pagando um tributo sobre um recurso que não pertence a ela, exatamente porque é um recurso de terceiros, no caso, o poder público, isso acaba gerando realmente um incremento no valor final das mercadorias e dos serviços. Então, a consequência que eu imagino que o mercado vai ter a partir dessa decisão é exatamente você ter uma possível diminuição no preço das mercadorias e dos serviços, né, ou pelo menos um fôlego financeiro maior para as empresas, porque elas vão poder deixar de recolher o PIS e COFINS a partir de uma base de cálculo majorada, exatamente porque ela não vai precisar incluir o ICMS, como também as empresas vão poder recuperar eventualmente aquilo que foi pago a maior no passado, o que vai gerar, diante do contexto de pandemia, pode contribuir para um fôlego financeiro melhor. Isso pode impactar, então, positivamente o custo do Brasil? Eu entendo que sim, sob duas perspectivas. Primeiro, exatamente por isso que eu comentei, né, porque você, de fato, as empresas vão pagar as contribuições ao PIS e a COFINS sobre a sua base de cálculo correta, que é exatamente o faturamento, e também entendo que isso ajuda, vamos dizer assim, a diminuir o custo do Brasil, porque a gente gera um pouco mais de segurança jurídica, porque o Supremo, quando ele decide uma questão como essa, ele acaba decidindo também uma lógica, ou seja, a lógica que ele utilizou para decidir esse caso vai ser uma lógica que vai ser aplicada para situações semelhantes. Isso gera, vamos dizer assim, um efeito virtuoso, porque traz realmente para a sociedade e para o mercado uma maior previsibilidade, né, reconhecendo, por exemplo, que você não deve pagar um tributo sobre outro tributo, mas sim sobre um fato econômico que, de fato, que realmente gera riqueza para o contribuinte e, por conta disso, o Estado teria realmente a legitimidade para cobrar uma parte dessa riqueza por intermédio dos tributos. O STF decidiu, então, sobre os efeitos da modulação, né? Qual é, na prática, o efeito dessa modulação da determinação, que foi decidido no último dia 13 de maio? A modulação dos efeitos é uma figura interessante porque ela é uma ferramenta que permite que o Supremo, quando ele declara a inconstitucionalidade de uma lei, que ele possa exatamente dizer quando que esses efeitos dessa decisão vão ocorrer. Porque, pela teoria geral, quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, essa declaração deveria retroagir até a edição daquela lei. Só que, às vezes, o Supremo demora muito tempo para decidir sobre esse tema. E aí você poderia ter uma insegurança jurídica se você realmente retroagisse desde o momento da edição da lei e tivesse que desconstituir todas as relações que vieram posteriormente à sua edição, porque a lei foi considerada inconstitucional, é como se a lei fosse inexistente. Então, a modulação ela tem realmente esse recurso, essa virtude, né, de permitir que o Supremo faça essa modulação e, como no caso desse julgamento, ficou estabelecido, né, que a partir de março de 2017, que foi quando o Supremo decidiu o mérito da discussão sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, é que, de fato, né, a decisão começaria a produzir seus efeitos. Então, ele estabeleceu esse marco temporal, né, a partir do qual, realmente, todas as ações que forem impetradas a partir de março de 2017, né, elas poderiam se beneficiar dessa decisão que o Supremo deu sobre a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Certo. Algo mais que o senhor quer acrescentar sobre o tema? O único ponto só é que a gente precisa realmente acompanhar essas decisões do Supremo, principalmente com relação à modulação dos efeitos, porque me parece ainda que o Supremo precisa estabelecer balizas mais claras de quando ele vai fazer essa modulação.
porque nessa situação a gente teve esse marco temporal que foi o julgamento do mérito desse tema lá em 2017. Agora, tem situações que o Supremo decide modular os efeitos a partir da data do seu último julgamento. Então, acho que é importante a gente acompanhar exatamente como o Supremo vai construir essa jurisprudência sobre modulação dos efeitos, até para que a gente tenha realmente segurança jurídica, para saber exatamente quando, né, que uma decisão de inconstitucionalidade vai, de fato, produzir efeitos. Certo. Professor Rodolfo Tamanarra, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para próximas participações.